tema da nossa aula de hoje é sobre o sistema linfático. Esse sistema, ele trabalha junto com o sistema circulatório, tá? Eles trabalham em conjunto. Então, hoje a gente vai estar vendo como que ele funciona no nosso organismo e quais são as funções, né, que ele vai estar desempenhando no nosso organismo. A constituição do sistema linfático, ele vai ser constituído pela linfa, né, que é um líquido, vai ser constituído também pelos vasos linfáticos, que vão percorrer todo o nosso corpo, pelas amígdalas, né, que seriam os linfônodos, o baço, o timo, tá, que são glândulas também que vão estar compondo, fazendo parte aí desse sistema linfático. O timo fica no nosso abdômen, né, o baço, o timo fica aqui em cima, próximo em cima do coração, tá, bem aqui em cima, no externo, e já o baço que fica, né, aqui no nosso abdômen, tá, do lado esquerdo do nosso organismo. Esses órgãos vão ser importantes, vão participar, desempenhar várias funções, tá? Por exemplo, o timo vai produzir linfócitos, tá? Esses linfócitos são células de defesa importantíssimas aí do nosso corpo. O baço também vai desempenhar algumas finalidades, por exemplo, vai destruir as hemácias velhas, aquelas hemácias já desgastadas, vamos dizer assim, e vai armazenar as células sanguíneas, tá? Vou ter os gânglios linfáticos que vão filtrar a linfa e vão eliminar substâncias, né? Substâncias e micro-organismos do nosso corpo. Esses gânglios linfáticos seriam chamamos de linfônodos também, tá? Que vão estar nas axilas, no pescoço, na virilha, vão ter uma bactéria, por algum vírus, ou se você é mordido por algum inseto venenoso, muitas vezes dá íngua na gente, tá? Certa vez eu pisei numa abelha, daquelas abelhas, meu pé ficou inchadão, depois passou rapidão, né? O pé inchou, mas 6 horas depois já estava normal, mas fiquei quase uma semana com esses gânglios inchados e doendo nas axilas e na virilha, né? Por que que acontece isso? Esses gânglios aí, eles vão estar filtrando, vão estar combatendo aquela substância tóxica para nós, tá? E também vai estar cheio de células de defesa ali dentro, então vai estar trabalhando muito e isso acaba fazendo com que eles fiquem inchados e até doloridos durante algum tempo, tá? Então, todos os órgãos aí, né, os órgãos linfóides, que fazem parte do sistema linfático, vão receber células a partir das outras estruturas aqui, como, por exemplo, o timo, que vai produzir células, e a própria medula óssea. A medula óssea, ela produz o nosso sangue, e parte das células sanguíneas, os glóbulos brancos, eles vão migrar para o sistema linfático para atuar na defesa do organismo, para atuar dentro do sistema linfático. Nós vamos entender bem como que isso funciona. Então, o sistema linfático é formado primeiro pela linfa, que é o líquido, depois pelas vias, né, que são os vasos linfáticos, pelos gânglios linfáticos, que são onde vai filtrar e armazenar algumas células, pelas amígdalas e pelo baço e pelo timo, são os componentes aí do nosso sistema linfático. Quais são as funções? Fazer o transporte de substâncias, né, para o sangue, como, por exemplo, água e proteínas provenientes do intestino delgado. Então, ele vai participar também, ajudar na absorção de água e proteínas lá no intestino delgado. Ele é importantíssimo porque faz a defesa do organismo, porque a linfa contém aí os linfócitos, que é uma espécie de glóbulo branco, tá? Que vai combater micro-organismos, vai comer bactérias, fungos, se alimentar dessas bactérias, e também por anticorpos, que já são proteínas específicas que vão combater ou algum antígeno, como proteínas estranhas, ou micro-organismos estranhos ao nosso corpo. E ele funciona também como sistema de drenagem, faz o transporte aí de bactérias e células danificadas para os gânglios linfáticos para serem destruídos. Tá? Então, essas são as 3 principais funções aqui do sistema linfático.
A composição da linfa. A linfa vai ser composta também pelo plasma, que é um líquido, que ele é o solvente, nele vai estar diluído várias substâncias. Esse plasma que vai circular fazendo o transporte, né, dos micro-organismos, das células de defesa, tá? E também vai ajudar na coagulação sanguínea. E vai ter os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, que vão fazer a defesa do organismo. Aqui mostrando como que acontece a saída, né, do leucócito. Ele vai estar no nosso sangue e ele vai migrar para a linfa através de um processo chamado de diapedese. Então, ele vai sair do sistema circulatório e ir para o sistema linfático, atravessando o meio intersticial, ou seja, vai passar no meio das células, que vai estar entre esses dois sistemas, tá? Indo fazer parte do sistema linfático para combater os invasores do nosso organismo. Esse mecanismo de saída do sistema linfático, de ida de célula de um sistema para o outro aqui, é chamado de diapedese. Isso aqui é muito importante vocês anotarem. Essa saída de leucócitos do sangue para a linfa é a diapedese, tá? Aqui eu tenho os vasos sanguíneos e aqui eu tenho o sistema linfático. Aqui no meio eu vou ter um líquido entre as células do tecido, eu vou ter líquidos também, que é a linfa intersticial, que vai estar entre os tecidos. E aqui dentro do sistema dos capilares linfáticos, nós vamos ter a linfa, né, circulante, que é a linfa que vai circular dentro dos vasos linfáticos. Importante também anotar essa diferença de linfa intersticial para linfa circulante. Linfa intersticial é a linfa que banha as células e com a qual são realizadas as trocas celulares, enquanto a linfa circulante é a linfa que circula dentro dos vasos linfáticos. Aqui mostrando, né, questão do plasma e os leucócitos que vão atravessar a parede através desse processo chamado de diapedese. E aí eles vão atravessar e vão formar, constituir a linfa. A linfa, então, vai ser um líquido formado por plasma e pelos leucócitos que circulam aí no sistema linfático, que vai ser responsável por fazer várias coisas do nosso organismo. Então, quais são as funções do sistema linfático? O equilíbrio hídrico, fazer absorção de substâncias, né, como lipídios, vitaminas lipossolúveis, e também fazer a defesa do nosso organismo, fazendo a filtração lá nos linfônodos e a fagocitose. Fagocitose é o ato que a célula de defesa está comendo uma célula invasora. Daí vem o termo fagocitose. Fago significa comer. Citose, célula, o ato da célula está se alimentando, comendo uma outra célula. É o que está acontecendo aqui, ó. Tem as bactérias e aqui a célula de defesa, o glóbulo branco, né? O linfócito que vai englobar ela, se alimentar dela e destruir essas células invasoras, tá? Então, a linfa vai ter essas funções. Equilíbrio hídrico, vocês já devem ter ouvido falar na massagem linfática. Muitas mulheres fazem, muitos homens fazem também a tal da massagem linfática, que consiste em uma massagem que vai permitir que ocorra a circulação da água que está armazenada entre os tecidos, criando algumas protuberâncias indesejadas ali no corpo. Então, é feita essa massagem. Com essa massagem, permite que essa água que está em excesso no meio intersticial, né, vá para os vasos linfáticos e circule, né, e com isso fica, vamos dizer assim, o corpo fica mais em forma, né, facilita na drenagem, o povo chama de drenagem linfática, tá, porque retira esse excesso de água, né, que vai estar no meio intersticial. Então, a linfa vai ter essa linfa que circula no sistema linfático, tá, e vai ter a linfa que circula aí nos espaços entre as que são no espaço intersticial. Vai ser essa linfa que está aqui. Beleza? Então, com calma, vocês anotem essas diferenças. Recomendo até que façam essas anotações, filtrar, para fazer a fagocitose, equilíbrio hídrico, absorver substâncias, tá? Vai anotando isso, que é muito importante. Vamos falar um pouquinho aqui da troca, né, ao nível das células.
O sangue, como você já sabe, vai estar transportando nutrientes e oxigênio, né, necessários aí para fazer, manter as células vivas, tá? Ao nível celular, o plasma sanguíneo vai estar transportando, então, nutrientes e oxigênio. E os leucócitos, né, vão estar abandonando esses capilares aí, os capilares sanguíneos, através da diapedese, e vão fazer parte da linfa intersticial, que é aquela linfa que vai estar, né, entre os tecidos. E é com essa linfa intersticial aí que as células vão estar fazendo as trocas, né, de substâncias, como, por exemplo, pegando o oxigênio lá do sangue, levando para as células, pegando os nutrientes, levando para as células dos tecidos, pegando também, por exemplo, as excretas celulares, né, e levando o CO2 também, levando para o sangue para fazer as trocas, tá? Então, essa linfa recebem o que necessitam aí e liberam os resíduos do seu metabolismo e o dióxido de carbono. Então, as células vão receber o que precisam através das linfas, tá? E vai eliminar o que não precisa mais, como o dióxido de carbono também, e os resíduos, que vão passar depois para o sangue ou para a linfa circulante, sendo depois eliminados do organismo. Então, é desse modo aqui que atua, né, em conjunto, o sistema linfático atuando em conjunto com o sistema circulatório, a nível de distribuição de substâncias. Então, é muito importante lembrar que a linfa também ajuda na distribuição de substâncias dentro do organismo e no transporte de substâncias dentro do organismo.